Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem. Nós estamos aqui reunidos de novo para mais uma história, tá bom? Do nosso culto Kids. Vamos fazer uma breve oração, feche os seus olhinhos, tá bom? Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, quero te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Te peço que continue nos guardando, nos protegendo e vencer com essa história, Senhor, que ela possa fazer mudanças, Senhor, transformar primeiramente a mim, Senhor, que estudei, que li a Tua Palavra, e depois para todos aqueles que ouvirem essa história, que o Senhor produza nelas e em mim, Senhor, as transformações, as mudanças que precisam ser feitas para Te servirmos melhor, para sermos servos melhores, ó Pai. Nos abençoe, nos guarde e somos-Te gratos por tudo que tem feito por nós até aqui. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, eu vou continuar a historinha da tia Ingrid, da professora Ingrid da semana passada. Lembra? Ela falou sobre Esaú e Jacó. Ela deu o começo da história, do nascimento até o momento em que Jacó tem que sair fugindo da sua casa porque Rebeca manda ele para a casa do irmão dela, né, Labão, para que ele fuja da ira do irmão. Esaú queria matá-lo e é só esperar o luto do pai, né? O pai estava morrendo, ele ia esperar o luto, passar aquele período que as pessoas ficam tristes pela morte da pessoa querida e não se pode fazer nada de mal com o outro nesse período. Então ele ia esperar passar esse momento para depois se vingar do irmão. Então Rebeca ficou com medo e mandou Jacó para a casa do seu irmão. E lá vai Jacó para Padã Arã, que era o nome do lugar onde o seu tio Labão morava, e no meio do caminho ele ficou cansado, era uma viagem muito longa, muito distante, e ele resolveu se deitar. O que foi que ele pegou para servir como travesseiro? Uma pedra como essa, olha só. Jacó se deitou numa pedra. A pedra foi o travesseiro dele naquela noite. Já era tarde, ele estava cansado e resolveu se deitar. E naquela noite, Deus falou com ele. Ele teve um sonho, né? E nesse sonho, Deus falou com ele. Nesse sonho, ele viu uma escada que começava lá no céu, não dava nem para ver o final da escada. Uma escada que ia do céu, que ligava o céu à terra. E aí, ele viu que anjos subiam e desciam o tempo todo por aquela escada. Aquela escada era uma ligação entre o céu e a terra, e muitos anjos subindo e descendo. Aquela visão, aquele sonho, deixou Jacó muito impressionado. E nesse sonho, Deus falou com ele, queria abençoá-lo, queria fazer dele uma grande nação, que ia lhe dar muitos e muitos filhos, que ele ia prosperar, que ele ia ser um homem muito próspero e Deus ia abençoá-lo sempre, em todos os momentos da sua vida. Aí Jacó acordou, né? Lá quando ele estava deitado na pedra, ele sentiu falta da sua caminha, do seu travesseiro, mas era uma consequência daquilo que ele tinha feito. Vocês lembram que ele enganou o irmão, né? Para conseguir a bênção do irmão. E aí ele se lembrou da caminha fofinha, do travesseiro fofinho, mas o que estava feito, estava feito. Ele tinha que sofrer as consequências, né? E uma das consequências foi ter que se deitar numa pedra no meio da noite. Mas foi maravilhoso porque ele teve esse sonho. E Deus falou com ele, né? Acalmou o coração dele dizendo que iria abençoá-lo. No dia seguinte, ele pegou a pedra, colocou-a de pé e fez ali um marco, né? Uma espécie de um lembrete para que todos que passassem por ali soubessem que ali ele mudou o nome daquele lugar que era Luz para Betel, que quer dizer casa de Deus. Ele quis dizer que Deus estava naquele lugar, né? Então o nome daquele lugar passou a ser Betel. E aí ele sentiu a presença de Deus ali naquele local. Foi o primeiro encontro dele com o Deus verdadeiro, tá bom? E aí ele fez uma promessa diante daquela pedra, né? Ele orou a Deus e falou: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me amparar nessa viagem, se não faltar roupa, comida, se o Senhor me der prosperidade, o Senhor será o meu Deus para o resto da vida, bom? Ele fez uma promessa ali diante daquela pedra, né? Que ele edificou ali naquele lugar. E ele seguiu a sua viagem. Quando ele estava chegando perto da casa do tio, na região de Padã Arã,
Ele encontrou-se com uma linda moça, ele viu de longe uma moça muito linda, ele ficou impressionado, porque ele nunca tinha visto uma moça tão bonita na vida dele. E aí, ela estava dando água para as ovelhas, ela era uma pastora de ovelhas. E aí ele perguntou para ela, ei, tudo bem com você? Eu gostaria de saber se você conhece o senhor Labão. Estou procurando por ele, estou indo para a casa dele. Aí ela revelou que era filha de Labão. Ela falou, eu sou Raquel, eu sou a filha de Labão. Eu sou a filha mais nova de Labão, meu nome é Raquel. E você quem é? Aí ele falou, eu sou Jacó, o filho da irmã de Labão, de Rebeca. Aí ela ficou muito contente, muito feliz. Ele ajudou ela a dar água para as ovelhas, né? Tirou uma pedra bem grande que tinha na boca do poço, deu água para as ovelhas e eles foram conversando. E ele encantado com Raquel. Ele achou Raquel uma moça muito linda, muito bonita, ficou impressionado com a beleza dela. E eles foram conversando e ela foi e contou para o pai que tinha encontrado Jacó ali no poço, que ele estava procurando a casa deles. Ali ele ficou. Passados um mês que ele estava na casa de Labão, seu tio o recebeu muito bem, ficou muito feliz, o abraçou, o beijou, porque fazia muito tempo que ele não via a irmã e os sobrinhos. Então, ele ficou um mês ali. Depois de um mês, Labão falou com ele, olha, Jacó, não é justo que você trabalhe para mim de graça, só porque nós somos parentes, né? Só pela sua estadia, só porque você está na minha casa. Dê o seu preço, dê o seu salário, e eu pagarei, porque você tem se esforçado, você é um ótimo trabalhador, você trabalha muito bem, eu estou gostando muito do seu trabalho. Aí Jacó aproveitou, Jacó era muito esperto, né? Ele aproveitou e falou para o tio, olha tio, eu tenho uma proposta para fazer. Se eu trabalhar para o senhor 7 anos, o senhor me dá a mão da Raquel em casamento? Eu posso casar com Raquel? Aí Labão concordou, né? Ele era da família, a mãe tinha mandado ele justamente para procurar uma esposa, né? Na família dela, nos parentes dela. E aí ele aceitou. Passados os 7 anos, vamos correr com o tempo, né? Passou 7 anos, ele foi cobrar Labão. Chegou o dia que completou lá os 7 anos que ele tinha trabalhado para Labão dar Raquel para ele, né? Como esposa. Aí ele foi procurar Labão. Aí Labão falou o seguinte para ele, olha Jacó, tem uma coisinha, aqui na nossa terra a gente não tem o costume de casar a filha mais nova primeiro, não se faz isso. Primeiro se casa a mais velha para depois a mais nova casar. Ninguém aqui casa primeiro a mais nova, ficando a mais velha solteira. Então a mais velha tem que casar primeiro. E Raquel era mais nova, mas ele amava Raquel. Ele não amava a filha mais velha que se chamava Léia. E aí o Labão já veio com a ideia, né? Falou, não, mas eu tenho uma solução, eu tenho uma coisa para te propor. Você se casa com Léia, que aí ela não fica mais solteira. Você se casa com a Léia e trabalha mais 7 anos para mim e eu te dou a Raquel. Aí você pode ficar com a Raquel, que você tanto quer. Jacó não falou nada, porque ele estava dependendo do tio, ele morava na casa do tio, ele não podia falar. Mas ele pensou, puxa vida, ele me enganou direitinho, né? Eu fui trapaceado, que raiva, ele me trapaceou. Trabalhei 7 anos, agora ele não quer me dar a esposa que eu quero, a pessoa por quem eu sou apaixonado. Puxa, ele me passou a perna, mas lembra que ele tinha trapaceado o irmão lá atrás? Por isso a gente tem que pensar muito no que a gente faz, a gente tem que ser bondoso para com os outros, né? Ter boas atitudes para as pessoas para receber essas boas atitudes de volta, né? E aí Jacó foi enganado pelo tio. Pois muito bem, ele não tinha mesmo o que fazer, ele concordou em trabalhar mais 7 anos por Raquel. E a Bíblia fala que esses 7 anos para ele, que teve que trabalhar mais por Raquel, foram como se fossem 7 dias, pelo tanto que ele amava a Raquel. Ele não se importou de trabalhar tantos anos para ter a Raquel finalmente, né? Porque ele amava muito, muito mesmo a Raquel. E assim foi. Ele casou-se com Léia, mesmo sem gostar dela, né? O tio trapaceou, ele teve que casar com ela.
Naquele tempo podia ter 2 mulheres, hoje não pode, né? Mas naquela época era costume, se o homem pudesse sustentar as 2 mulheres, ele poderia ter 2 ou mais mulheres, né? Era costume daquela época. E ele ficou lá casado com Leia e com Raquel, tá? O tempo passou, ele deu muita prosperidade. Lembra que Deus falou para ele que ia abençoá-lo lá em Betel, né? No lugar onde ele pôs a pedra? Deus prometeu abençoá-lo e foi o que aconteceu. Ele ficou muito rico, ele enriqueceu o sogro dele, que era tio dele também, enriqueceu Labão. Labão ficou muito próspero, porque tudo que Jacó cuidava, as ovelhas, as cabras, elas se acrescentavam muito, elas multiplicavam de uma forma assim impressionante. Tudo que Jacó colocava a mão dava certo, prosperava, né? Porque Deus estava com ele. E assim foi, ele trabalhou 7 anos, conseguiu a mão de Raquel, ficou casado com as 2, mas chegou uma época que ele viu, ele estava tendo muitos problemas com Labão, com os outros filhos de Labão, né, os irmãos de Raquel e de Leia, e ele resolveu voltar para... Deus falou para ele também, né, que era a hora dele voltar para Canaã, era o momento, né, porque lá em Betel Deus já tinha dito que um dia ele iria voltar para sua terra. Ele ia ficar longe um tempo, mas ele iria voltar para sua terra. Levaram-se ao todo 20 anos, né? Em 20 anos, Rebeca já tinha morrido, ele não pôde se despedir da mãe, porque ela morreu nesse meio tempo que ele estava lá na casa do tio. Ele perdeu todo o contato com a família durante 20 anos. Olha quanto tempo ele ficou longe da família dele, né? Muito triste isso. Mas ele formou a família dele, teve muitos filhos, né? E foi muito abençoado por Deus. E chegou o momento dele se separar de Labão. Ele pegou as suas mulheres, as suas filhas e estava voltando para a terra dele. Mas uma coisa ainda inquietava ele. Poxa, será que meu irmão me perdoou? Porque quando a gente faz uma coisa errada com a pessoa, aquilo fica dentro da gente, né? A gente não consegue se perdoar, a gente fica naquela dúvida, será que ele vai querer me matar? Será que ele vai matar minha família? Será que ele vai querer se vingar ainda? E ele foi. Quando chegou perto, ele fez aquela longa viagem, né? Quando estava chegando perto, ele mandou uns empregados dele na frente para sondar, né? Saber o que estava acontecendo. Aí mandou uns presentes, tal, para acalmar o coração do irmão e para saber o que estava acontecendo. Aí ele mandou. Quando esses servos dele, quando esses empregados voltaram, trouxeram a notícia de que Esaú também estava vindo ao encontro dele. Já estava sabendo que ele estava a caminho e estava vindo ao encontro dele com 400 homens fortes. Olha, isso aí Jacó ficou desesperado. Para que ele vai vir ao meu encontro com 400 homens fortes? Ele vai me matar? Ele vai querer me matar? Mas Jacó já estava diferente. Tudo ele perguntava para Deus. Ele não era mais aquele jovenzinho que fazia tudo por impulso, que batia o pé porque queria. Ele perguntou para Deus, ele orou a Deus e perguntou, né? Senhor, o Senhor mandou que eu voltasse para Canaã, disse que era o momento. O Senhor sabe que eu estou com medo. Eu estou com muito medo desse encontro com meu irmão, porque eu não sei se ele me perdoou, eu não sei se ele vai tentar matar minha família, mas está nas tuas mãos. Me guarda, me protege, toma uma providência, Senhor. Eu estou com medo, mas eu confio que o Senhor pode me guardar e me proteger. Olha que diferença, né? Esses 20 anos modificaram Jacó. Esse tempo que ele passou longe da família, ele ficou uma pessoa diferente. E como Deus prometeu que iria abençoá-lo, disse que era o momento dele voltar para Canaã, né? Ele deu a certeza a Jacó que ele tinha mesmo que voltar. Mas Jacó tomou suas precauções. Ele posicionou seus filhos, a Leia com os filhos que ela teve com ele na frente, né? Ele em primeiro lugar, atrás dele a Leia e os filhos, e por último de todos, a Raquel, que já tinha José, né? Ele estava com seu filhinho José, ele só teve um filho, até esse momento ele tinha um filho com Raquel, e os demais filhos ele tinha com Leia. E posicionou todos para quê? Para se viesse um ataque, enquanto estivesse atacando aqueles da frente, os outros pudessem fugir. Foi uma estratégia que ele bolou, né?
para se acontecesse alguma coisa, ou se Esaú resolvesse atacá-los. Pois bem, ele foi ao encontro, ele estava com medo, mas ele tinha orado e estava confiando em Deus, né? Quando ele chegou perto de Esaú, quando eles ficaram frente a frente, ele, os filhos dele, Esaú com a sua família também, com aqueles 400 homens fortes que ele estava trazendo, Esaú olhou no olho de Jacó e começou a chorar. Jacó, por sua vez, ajoelhou por 7 vezes, colocou o rosto na terra, que era um sinal de que a pessoa estava ali em humildade, né? Pedindo perdão, se oferecendo para ser seu servo, né? Era uma atitude de humildade, ele se prostrar no chão. Ele fez isso por 7 vezes, e aí Esaú levantou ele e aconteceu. É uma coisa inesperada, né? Esaú abraçou o irmão. Ele abraçou o irmão por muito tempo. Foi um abraço tão forte, mas tão forte, cheio de saudade pelo tempo que eles tinham passado separados, né? Por tudo aquilo que eles não tinham vivido, pelos filhos dele que ele não conhecia, porque todos nasceram longe dele, né? Tanto um lado como o outro tiveram suas esposas, casaram, viveram as suas vidas longe um do outro. Foi aquele choro cheio de sentimento, deu aquele abraço apertado muito gostoso no irmão, né? Por quê? Talvez Esaú tivesse até com intenção. A prova disso, né, é que ele veio com 400 homens fortes ao encontro do irmão. Mas na hora que ele olhou o irmão, Deus modificou a intenção do coração dele, né? Deus fez com que ele sentisse amor, com que aquele ódio que ele sentia lá atrás acabasse e se tornasse em amor, numa atitude de amor para com seu irmão. E aí eles se abraçaram, ele se ofereceu para morar junto com Jacó, mas cada um já tinha a sua vida, né? E aí eles se separaram, mas ficou a amizade. E aí eu trouxe aqui, ó, lembra das bananas que a tia Ingrid usou para contar a história? Eu trouxe aqui, olha, o laço de amizade. Opa, o laço desfez, vou arrumar. O laço de amizade que se formou entre eles. Olha lá. Se formou um laço de amizade que não se desmanchou mais. Olha só, tá? Um laço de amizade que se formou entre eles e não se dissolveu mais, porque eles eram irmãos, tá bom? A nossa história está baseada em Gênesis 27 a 33 e o nosso versículo é: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32, tá bom? Eu quero que vocês façam a escada. Lembra lá da visão que ele teve em Betel? Do sonho que ele teve, que Deus falou com ele e o abençoou pela primeira vez? Eu quero que vocês façam a escada, onde subiam e desciam muitos anjos, tá bom? E mostrem para mim depois. Até a próxima história. Tenha uma boa semana. Beijos!